Olá, bem-vindos ao Panorama Geopolítico e ao jogo real da política global. Eu sou Marcos Degô e aqui as cortinas da geopolítica se abrem. Você pode ainda não enxergar o tabuleiro do xadrez global como ele é, mas aqui, neste canal, sabendo que informação é poder, você vai começar a entender. E o nosso foco de hoje é o Brasil. Você sabia que, apesar de nós sermos a nona maior economia do mundo em termos de produto interno bruto, o PIB, ajustado pela paridade de poder de compra, o Brasil enfrenta um processo contínuo de empobrecimento estrutural? Isso, estamos mais pobres. E isso se aprofundou a partir das sucessivas gestões do Partido dos Trabalhadores, o PT, iniciadas em 2003. Para ser mais exato, o Brasil foi governado pelo lulopetismo em 16 dos últimos 22 anos. E esse fenômeno do empobrecimento estrutural, ele se manifesta na queda significativa no ranking global de renda per capita, na baixa participação no comércio internacional e em persistentes entraves estruturais que limitam o desenvolvimento econômico e social do país, dentre muitos outros indicadores. Mas sem enrolação, vamos aos dados, sem maquiagem. Os dados não mentem. Em 2003, o Brasil ocupava a 60ª posição no ranking global de PIB per capita ajustado pela paridade de poder de compra. O Brasil caiu para a posição número 85 em 2023, dentre 195 países, conforme estudo recente divulgado pelo FMI. É ruim, né? Mas vai piorar. Os prognósticos do FMI apontam para uma queda continuada até ao menos 2026, quando o Brasil chegará à nada honrosa posição de número 90. É isso aí mesmo que você ouviu. Posição de número 90 dentre 195 países. Aí você se pergunta, como se pode conseguir explicitar essa estagnação socioeconômica? Bom, ela é evidenciada por comparações com outras economias emergentes, como Turquia, Indonésia, México, Índia, e países que ainda eram considerados emergentes no início da década de 2000, como a China e a Coreia do Sul. O Brasil registra um desempenho inferior a esses países na absoluta maioria dos indicadores-chave. Para termos uma ideia bem clara, o Brasil apresentou crescimento médio anual do PIB de 1,3% entre 2003 e 2023, inferior a todos esses países. Turquia 4,7%, Indonésia 5%, México 2,3%, Índia 6,2%, China 5,5% e Coreia do Sul com 2,6%. Da mesma forma, enquanto o PIB per capita brasileiro registrava 18 mil dólares em 2023, Coreia do Sul, Turquia, México e China alcançaram 56 mil dólares, 35 mil dólares, 30 mil dólares e 22 mil dólares, respectivamente. Se nós mantivermos a taxa média de crescimento das últimas 2 décadas, o Brasil vai levar 63 anos para dobrar o seu PIB per capita. É um ritmo, meus amigos, de tartaruga, extremamente lento comparado a outras economias emergentes. Você que é estudioso, sabe que existe uma vasta e sólida base de evidências científicas e empíricas que apontam para uma forte ligação entre aumento da renda per capita de um país e a sua participação no comércio internacional. Essa relação é complexa, ela é bidirecional, com cada uma influenciando a outra de diversas maneiras. Eu não vou explicar aqui essa relação, mas vou tão somente explicitar a convergência desses dados. Perdão. Nesse sentido, a participação do Brasil na corrente de comércio mundial, que é, você sabe, soma de exportações e importações, permanece muito reduzida. Ela subiu apenas marginalmente, de 1,1% em 2003 para 1,3% do total global em 2023. Enquanto isso, economias significativamente menores do que a nossa, como o México, que tem um PIB ajustado pela paridade de poder de compra de 3,4 trilhões de dólares, e a Coreia do Sul, com 2,81 trilhões, conseguiram ser muito mais eficientes na integração às cadeias globais de valor e, por conseguinte, no aumento da renda per capita de suas populações do que o Brasil. A participação do México é de 2,6% do total global, o dobro da nossa. A da Coreia do Sul é de 3%.
A Índia triplicou a sua participação, saindo de 1% para 3,3% no mesmo período. A China saltou de 6% para 13%. Essa anomalia não é fortuita, meus amigos. A política externa dos governos petistas, que, como você sabe, é marcada por um ativismo sul-sul ineficaz, uma retórica que é refratária às democracias ocidentais, ela limitou severamente a abertura de novos mercados e a própria modernização da indústria nacional. Essa pseudo-política externa priorizou uma integração regional restrita, ideológica, em detrimento de uma verdadeira estratégia global que buscasse inserção competitiva em cadeias de valor mais sofisticadas. O resultado está aí. É a cristalização de um viés primário exportador, onde as poucas vantagens competitivas do Brasil se concentram na venda de produtos sem alto valor agregado, enquanto o país permanece como um mero espectador da globalização produtiva. Essa dependência extrema de commodities primárias, como soja, minério de ferro, petróleo, ela limita a capacidade do Brasil de agregar valor às exportações. Além disso, meus amigos, a reduzida rede de acordos comerciais abrangentes e a baixa diversificação da nossa pauta exportadora dificultam a inserção do país no comércio internacional. Pois é. Agora, olhem só que interessante. A participação de manufaturados nas exportações brasileiras caiu de 40% em 2003 para 30% em 2023. Enquanto o México, com 85%, Coreia do Sul, 85%, China, 80%, Turquia, 70% e Índia, com 65%, priorizaram estratégias deliberadas de industrialização ativa, criando complexos industriais e tecnológicos com foco na formação técnica, na pesquisa e desenvolvimento, investindo maciçamente em infraestrutura e logística, com o desenvolvimento de zonas industriais, a atualização e integração de modais de distribuição, que você sabe, são portos, hidrovias, ferrovias, no aumento da capacidade energética sustentável para poder manter essas cadeias produtivas complexas, ou seja, barateando o custo da energia. Esses fatores contrastam agudamente com o caso brasileiro, onde a desindustrialização precoce, carga tributária elevada, baixa produtividade, foco em commodities, uma infraestrutura precária, o assistencialismo estatal e o sistema educacional defasado limitaram o avanço das indústrias manufatureiras e das suas exportações, das nossas exportações. Da mesma forma, esse conjunto de países com alto índice de manufaturados nas exportações, não é o caso do Brasil, implementaram ambientes mais favoráveis à atividade empresarial, com marcos regulatórios mais previsíveis, sistemas tributários menos complexos, maior segurança jurídica, incentivos bem claros à produção e ao comércio exterior. Esses países facilitaram a abertura de empresas, facilitaram o licenciamento, a obtenção de crédito, a integração com cadeias produtivas. Tudo isso em contraste com o Brasil. O Brasil ainda enfrenta entraves como burocracia excessiva, alta carga tributária, complexidade tributária, insegurança jurídica, infraestrutura absolutamente deficiente. Tudo isso aumenta os custos de produção, desestimula o investimento produtivo, prejudica a competitividade da indústria nacional. O empreendedor é penalizado no Brasil. Todos esses dados ajudam a explicar a reduzida competitividade do Brasil e, evidentemente, a imensa dificuldade do país de acesso a mercados externos. Sem esse acesso, a atividade industrial fica tolhida, porque o consumo interno é incapaz de gerar o dinamismo necessário para a formação de um círculo virtuoso na economia, em que nós temos aumento de escala, aumento de empregos, aumento de renda, aumento de consumo doméstico, aumento de consumo industrial, aumento de arrecadação e aumento de investimentos que geram aumento de empregos. Então, nesse contexto, não é de se admirar que a Confederação Nacional da Indústria, a CNI, tenha apontado em seu ranking de atividade industrial do biênio 2023-2024 que o Brasil se encontra na última posição dentre as 18 maiores economias,
Longe de Coreia do Sul em terceiro, China em sexto, Turquia em décimo, Índia em 12º e México em 13º. Raciocina aqui comigo. A retração da indústria manufatureira brasileira não é um fenômeno de mercado espontâneo. Ela é um reflexo de escolhas políticas e de gestão econômica absolutamente equivocadas. Foco excessivo no consumo doméstico é impulsionado por políticas de crédito e programas de transferência de renda. Ok, você pode dizer que tem benefícios sociais iniciais, mas isso não foi acompanhado de investimentos estruturais em produtividade, em competitividade industrial. Você vai lembrar ainda que a infausta estratégia dos chamados campeões nacionais, ao privilegiar grupos econômicos específicos com subsídios e financiamentos direcionados, sem mencionar os escândalos de corrupção, que foram vários, tudo isso gerou distorções de mercado, sem promover ambiente de inovação e concorrência, que pudesse vir a reverter o processo de desindustrialização. A bonança das commodities, em vez de ser a catalisadora de um projeto de diversificação econômica, ela se transformou em uma espécie de maldição holandesa velada, reforçando a dependência do setor primário e adiando as reformas urgentes para a manufatura de alto valor agregado. O custo do Brasil, sempre ele, que já era notoriamente alto, foi agravado pela complexidade regulatória, pela insegurança jurídica que marcam as sucessivas administrações petistas. Não vou nem falar da STF. A intervenção estatal exagerada em setores-chave da economia, a imprevisibilidade nas regras do jogo, desestimularam o investimento privado de longo prazo, particularmente aqueles investimentos em infraestrutura. Os gargalos logísticos persistem, todos vocês acompanham isso diariamente. E a situação vai piorando. A expansão descontrolada dos gastos públicos, sem contrapartida em ganhos de eficiência, ela culmina em uma carga tributária que asfixia a produção, mina a competitividade, destrói a competitividade. Além disso, nós temos a manutenção de um sistema educacional que falha grotescamente em prover o capital humano qualificado para uma economia que precisa ser moderna e inovadora. Isso sela negativamente o destino de uma nação que está à deriva em um mar de oportunidades perdidas. Nós temos aí o assistencialismo estatal. Embora seja importante em determinado momento para mitigar a pobreza, ele nunca se traduziu em políticas de capacitação e inserção produtiva que pudessem criar uma base de crescimento sustentável. O nosso país parece que está preso na chamada armadilha da renda média, que é uma situação em que, após alcançar um nível intermediário de renda, o país enfrenta dificuldades para avançar para níveis mais altos. Ficamos sempre ali naquele mínimo. Isso ocorre devido à perda de competitividade em setores de baixo custo e à incapacidade de competir em setores de alto valor agregado. Isso causa o empobrecimento estrutural do Brasil, meus amigos. Tudo isso resultado de décadas de políticas econômicas ineficazes. Falta de investimento em áreas estratégicas. Resistência a reformas que são absolutamente necessárias. Sem uma mudança significativa de rumo, o Brasil vai continuar a perder relevância no cenário internacional. Não vai ter condições de oferecer condições de vida adequadas para grande parte da população. Você sabe o que é mais alarmante? Ao que tudo indica, a lição não foi aprendida. Nós seguimos insistindo em um modelo que prioriza a ingerência estatal, o assistencialismo, o protecionismo velado, o isolamento comercial, a anemia diplomática, a anomia moral e a miopia estratégica, sob a égide do governo Lula, que sinaliza uma nova rota de colisão. Essa nova rota de colisão se manifesta nessa crescente tensão política com os Estados Unidos e na absolutamente descabida decisão de tarifar importações norte-americanas que não terão efeito nenhum no cômputo geral das contas externas daquele país. Zero. Mas elas vão significar um grande prejuízo adicional ao consumidor brasileiro,
Seja você, consumidor individual, seja a empresa produtora exportadora, que utiliza materiais importados dos Estados Unidos na sua linha de produção. Quem vai pagar mais caro por esses produtos é você, por conta da incompetência do governo. Nesse quadro, as vozes que alertam para a urgência de mudança de rumos, com reformas políticas, econômicas, estruturais, desburocratização, uma inserção global proativa, elas são ignoradas ou perseguidas, enquanto o Brasil se afunda em uma espiral de irrelevância econômica. A nossa nação, que outrora apresentava uma promessa de futuro, país do futuro, definha, vai murchando sob o peso de um passado que insiste em se repetir. Lula e a sua trupe de desmiolados lançam um cone de sombras que se estende sobre cada lar brasileiro, ameaçando arrastar o país para um abismo sem retorno, um abismo onde as esperanças de gerações futuras serão pulverizadas pela inércia, pela insensatez de um projeto de poder falido e destrutivo. E assim, meus amigos, nós fechamos a nossa análise de hoje. Os números não mentem. Os dados e os fatos são implacáveis. O Brasil, que outrora flertou com a promessa de um futuro grandioso, hoje se vê acorrentado por um ciclo de empobrecimento estrutural e estagnação econômica. É uma jornada que, lamentavelmente, tem sido pavimentada por escolhas políticas e gestões que priorizaram a ideologia em detrimento da prosperidade real e sustentável. E aí agora diz para mim, qual é a sua leitura sobre essa situação? Deixe aqui os seus comentários ou me envie uma mensagem. De toda forma, eu espero que essa minha análise tenha sido útil para provocar uma reflexão. Porque aqui, neste canal, não tem achismo. Tem análise séria e fundamentada, amparada por dados. Se você gostou, já sabe, deixa o like, compartilha com os amigos, porque a informação liberta, a informação transforma. E se inscreva no canal para não perder os próximos episódios, sempre com temas bastante relevantes. Até!